Olá, tudo bem? Eu me chamo Beto e nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito da poluição ambiental do ar, do solo e da água. Poluição ambiental. Bom, de uma maneira simples, nós podemos definir o meio ambiente como tudo aquilo que nos cerca, englobando os elementos da natureza, como a fauna, a flora, o ar, a água, e sem esquecer também os seres vivos. Desde a Revolução Industrial, o meio ambiente tem sido alterado intensamente pelas atividades humanas. Apesar da melhoria das condições de vida proporcionada pela evolução tecnológica, nós observamos diversos fatores negativos, como uma explosão populacional, a concentração crescente da ocupação urbana, o aumento do consumo com a utilização em maior escala de matéria-prima e insumos, como a água, a energia, materiais auxiliares dos processos industriais, a piora na qualidade de vida em consequência do aumento das atividades urbanas, industriais, agravou-se a poluição, atingindo todos os elementos do meio ambiente. Então, como é que é definido poluição? Poluição é definida como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, que é o conjunto de seres vivos de um ecossistema, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Poluição atmosférica. Bom, a poluição atmosférica refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos, partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Essas substâncias são chamadas de poluentes atmosféricos e existem em forma de gás ou partículas provenientes de fontes naturais, como os vulcões e as descargas elétricas, ou ainda fontes artificiais, produzidas pelas atividades humanas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a poluição do ar é responsável por mais de 7 milhões de mortes por ano no mundo. Os poluentes, eles podem ser classificados em poluentes primários e poluentes secundários. Os poluentes primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera, provenientes de fontes naturais ou antrópicas, como o dióxido de enxofre, SO2, o ácido sulfídrico, H2S, o óxido de nitrogênio, NOx, a amônia, NH3, o monóxido de carbono, CO, o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, a fuligem e os aldeídos. Poluentes secundários são aqueles formados na atmosfera por meios de reações químicas e fotoquímicas que ocorrem na atmosfera envolvendo os poluentes primários, como os peróxidos de oxigênio, H2O2, o ácido sulfúrico, H2SO4, o ácido nítrico, HNO3, o trióxido de enxofre, SO3, os nitratos, NO3-, os sulfatos, SO4-2- e o ozônio, O3. O monóxido de carbono. Bom, ele é um gás incolor, sem cheiro ou sabor, inflamável e muito perigoso. Ele é um asfixiante químico. As fontes emissoras naturais
são as atividades vulcânicas, as descargas elétricas e as emissões naturais de gás. As fontes emissoras antrópicas são devidas à combustão incompleta da queima da lenha, do carvão vegetal ou mineral, da gasolina, do óleo diesel ou gás. As principais fontes emissoras são as queimadas das florestas e o gás emitido de escapamento de veículos. Na atmosfera, o composto CO pode sofrer oxidação e formar o CO2, contribuindo assim para o efeito estufa. O monóxido de carbono é uma das principais substâncias presentes na chuva ácida. O dióxido de carbono, CO2, também conhecido como gás carbônico, é um gás que não tem cheiro nem sabor. É essencial para a vida no planeta. Ele é um dos componentes da fotossíntese. Porém, a preocupação é a sua alta concentração na atmosfera por ser um gás do efeito estufa e contribuir para o aquecimento global. As fontes emissoras naturais são as erupções vulcânicas, a decomposição orgânica e a respiração. As fontes emissoras antrópicas são as indústrias, as agropecuárias, a queima de combustível fóssil, principalmente o carvão mineral, o petróleo e os veículos, e os desmatamentos e queimadas, que afetam os reservatórios naturais do carbono. Os clorofluorcarbonetos, ou CFCs, também conhecidos como gás neon, foram usados como propelentes de aerosóis e na refrigeração. Os FCs promovem a destruição da camada de ozônio. Apesar desses gases terem sido banidos por lei, têm um tempo de vida no ambiente, na estratosfera, de 75 a 380 anos, ou seja, há um efeito cumulativo. O dióxido de enxofre, SO2, é um gás denso, incolor, não inflamável e altamente tóxico. As fontes emissoras naturais são os vulcões e as fontes emissoras antrópicas provêm da queima do diesel, queima do carvão mineral e do petróleo, combustível fóssil. Como agente poluidor, contribui para o aquecimento global e está presente na chuva ácida. Dentre os vários óxidos de nitrogênio presentes na poluição atmosférica, o dióxido de nitrogênio, o NO2, é o mais comum. Ele é tóxico, conhecido pelo cheiro forte e coloração castanha. As fontes emissoras naturais são as atividades microbianas e o calor gerado pelos relâmpagos. As fontes antrópicas são os motores a combustão interna, a queima de carvão mineral das usinas térmicas, siderúrgicas e os incêndios florestais. Aumenta a acidez da chuva ácida e tem grande poder corrosivo, causando vários danos à natureza. Os compostos orgânicos voláteis são considerados poluentes perigosos, sendo algum deles muito tóxicos. As emissões naturais, elas são dadas pela decomposição anaeróbica, isso é, na ausência de oxigênio, de compostos orgânicos. Artificialmente são lançados à atmosfera pela queima de combustível fóssil, atividades industriais e queimadas. O metano é o composto orgânico volátil que contribui para o efeito estufa. A amônia é um gás incolor que possui um odor extremamente forte, utilizado como fonte de nitrogênio na fabricação de fertilizante. Como poluidor na atmosfera, reagem quimicamente formando poluentes secundários. O material particulado em suspensão são partículas finas de sólido ou líquido que ocorrem naturalmente a partir de erupções vulcânicas, tempestades de areia, formação de nevoeiros e nas atividades humanas ocorrem nas atividades industriais,
combustão de combustíveis fósseis na agricultura e nos incêndios. O material particulado mais comum é o carbono negro, também chamado fuligem. Esse tipo de poluente é o segundo maior contaminante do aquecimento global, atrás apenas do CO2. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que o aquecimento global é uma consequência do agravamento do efeito estufa. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio, com temperaturas em torno de menos 18 graus Celsius. Os raios solares incidem sobre a superfície terrestre, gerando calor. Na atmosfera, os gases do efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios solares sejam retidos, mantendo a temperatura estável e dando condições para essa nossa biodiversidade. Os principais gases do efeito estufa são o vapor d'água, o gás carbônico CO2, o metano CH4, o óxido nitroso N2O, o clorofluorcarbono CFCs e o gás ozônio O3. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre devido ao aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, devido à ação humana. Esse agravamento do efeito estufa de forma antrópica é que leva ao aquecimento global e é devido principalmente à emissão de CO2 pela queima de combustível fóssil, especialmente o carvão mineral, as emissões do metano pelos micro-organismos decompositores de matéria orgânica de forma anaeróbica, principalmente nos aterros sanitários, e a flaculência dos ruminantes, a emissão de N2O, óxido nitroso, pelos motores da combustão interna e aos fertilizantes, e a emissão de clorofluorcarbonos pelos aerosóis e refrigeradores. Outra questão que não podemos desconsiderar é o desmatamento de florestas e queimadas, que estão reduzindo a capacidade de absorção de CO2 e aumentando o lançamento na atmosfera. A poluição dos mares e oceanos, eles recebem substâncias nocivas às algas e aos fitoplânctons, diminuindo também a capacidade de absorção de CO2 por esses organismos autótrofos, ou seja, que fazem a fotossíntese. Como consequência do aquecimento global, teremos o aumento da temperatura dos oceanos, provocando derretimento das geleiras, desaparecimento das áreas costeiras pelo aumento do nível das águas, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetarão a produção agrícola e ameaçarão espécies animais e vegetais. Como soluções, propomos a redução do uso de combustível fóssil, principalmente o carvão mineral, e sua troca por gás natural, que ele é menos poluente. Melhoria da eficiência energética, utilização dos recursos energéticos renováveis, como usinas eólicas, energia fotovoltaica, energia dos mares e energia das biomassas. Redução do desmatamento, para ter a maior absorção de CO2 e propor ações de reflorestamento. Priorizar o transporte público de qualidade e incentivar o consumo de biocombustíveis. Modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes, reduzir a produção de lixo e investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Em volta da Terra há uma camada de gás ozônio,
que protege os seres vivos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Em 1977, cientistas britânicos detectaram pela primeira vez a existência de um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida e, mais recentemente, no Polo Norte. Diversas substâncias químicas emitidas pelos humanos acabam destruindo a camada de ozônio. Tais substâncias também contribuem para o aquecimento global, alterando o efeito estufa. A lista negra dos produtos danosos à camada de ozônio inclui óxido nitroso, N2O, expelido pelos veículos, CO2, gás carbônico produzido pela queima de combustíveis fósseis, mas em termos de efeitos destrutivos sobre a camada de ozônio, nada se compara ao grupo de gases dos clorofluorcarbonetos, os CFCs, usados como propelentes em aerosóis e como isolantes em equipamentos de refrigeração. Chuva ácida. O ar atmosférico é formado por vários elementos químicos, entre eles o O2, oxigênio, o N2, nitrogênio e o CO2, gás carbônico. Na natureza, toda a chuva é levemente ácida. O CO2 presente no ar atmosférico vai reagir com o vapor d'água formando H2CO3, ácido carbônico, que é um ácido fraco, deixando as precipitações com pH em torno de 5,6. É inofensivo e aceitável pela natureza. A queima de combustível fóssil, carvão mineral, gasolina, diesel e os motores a combustão interna e descargas elétricas liberam, após reações com O2, o dióxido de enxofre SO2, o trióxido de enxofre SO3 e o dióxido de nitrogênio NO2. Todos esses poluentes, ao reagir com o vapor d'água na atmosfera, formam o ácido sulfúrico H2SO4 e o ácido nítrico HNO3, que são ácidos fortes, deixando a precipitação com pH entre 2 e 4, caracterizando assim a chuva ácida. Como consequência, temos a acidificação dos rios, causando a morte de algas e plantas, e desestabilizando assim toda a biótica aquática. Temos a acidez do solo, causando problemas na produção de alimento e destruição de florestas, causando também desconfigurações de monumentos feitos à base de calcário, que seria o mármore, e a corrosão do ferro. Para amenizar o problema da chuva ácida, devemos consumir menos combustível fóssil, utilizar economia limpa e utilizar veículos coletivos. Vamos falar agora sobre a poluição do solo. Bom, o solo é um sistema complexo, composto por constituintes orgânicos e minerais, água e ar, habitado por uma infinidade de micro-organismos que catalisam importantes reações e decompõem plantas e animais. A poluição dos solos gera graves problemas ambientais. Ela acontece pela deposição, armazenamento, acúmulo, injeção, aterramento ou infiltração de produtos no estado sólido, líquido ou gasoso, que provocam alterações na composição natural do solo, ou seja, provocam mudanças nas suas características físicas, químicas e biológicas. O solo normalmente é poluído pela ação do homem, mas processos naturais também podem causar esse transtorno. A urbanização, os aterros sanitários, a agricultura, a pecuária e a mineração são exemplos de práticas humanas que agridem o solo. Como exemplo de fontes naturais, podemos citar os maremotos, terremotos e as atividades vulcânicas.
As principais causas de poluição no solo são o uso de fertilizantes e agrotóxicos, o desmatamento e queimadas florestais, a mineração, a deposição incorreta de lixo industrial e doméstico, os vazamentos de dutos de esgoto e a introdução de químicos como hidrocarbonetos de petróleo e metais pesados, como o chumbo, cádmio, mercúrio, cromo e arsênio. O uso de fertilizantes, substâncias que suprem a deficiência de nutrientes em solos de plantações, pode até parecer boa no primeiro momento, já que intensifica a produção agrícola. Mas eles causam sérios problemas ao meio ambiente e aos seres humanos. Fertilizantes contêm em sua composição nitratos, NO3-, e sulfatos, SO4-2-, que podem ser arrastados para os leitos dos rios pelas águas das chuvas, causando eutrofização ou infiltrarem no solo, contaminando lençóis freáticos. Em diversos tipos de fertilizantes, também encontramos metais pesados, como arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio e cromo, que são tóxicos e possuem propriedades de bioacumulação no meio ambiente, que faz com que concentrações normais se transformem em concentrações tóxicas ao se acumularem. Uma alternativa que se revelou bastante eficaz é a descontaminação de solos que contêm metais pesados por humus. Mas para o consumidor, a melhor dica é preferir alimentos orgânicos, que não utilizam nem fertilizantes, nem agrotóxicos em seu processo de produção. O uso de agrotóxico constitui uma das principais ações de que resultam contaminação do solo e da água. A contaminação do solo ocorre após infiltração de substâncias químicas com potencial nocivo, causando alterações na sua fertilidade e composição. O uso intensivo, inadequado, com a ausência de treinamento, informação e fiscalização relativa ao agrotóxico, contribui para intensificar o processo de contaminação. Nas últimas décadas, foi possível observar o surgimento de mudanças relacionadas à preocupação da sociedade em relação às questões ambientais. Os agrotóxicos são produtos químicos comercializados com o objetivo de contribuir com os processos de produção, atuando na prevenção e controle de pragas. Em contrapartida, surge com a utilização dessa prática riscos que comprometem tanto o meio ambiente como também os indivíduos que têm alguma forma de contato direto ou indireto com esses produtos químicos. Com o aumento populacional e a escassez de alimentos no mundo, algumas práticas como o manejo intensivo do solo, a monocultura e o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos tornaram-se comuns para o aumento da produção de alimentos. Os agrotóxicos são divididos em classes como herbicidas, fungicidas, algicidas e inseticidas. Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e também um dos maiores que consomem agrotóxicos nos métodos de produção de diversas culturas agrícolas. Agrotóxicos possuem efeitos nocivos à saúde e ou contaminação ambiental. Nesse contexto, é importante o uso de técnicas agroecológicas. Os resíduos industriais têm sido um dos maiores problemas quando se trata de preservação do meio ambiente. Segundo o Departamento de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil recicla apenas 13% dos resíduos sólidos industriais. As sociedades desenvolvidas precisam da indústria para produzir energia e bens que mantêm seu estilo de vida.
As atividades industriais abrangem processamento de alimentos, mineração, produção petroquímica e de plástico, metais, produtos químicos, papel e celulose e a manufatura de bens de consumo. Por sua vez, a indústria necessita de matéria-prima, como ferro, água e madeira, para a produção desses bens. Esse processo de manufatura produz resíduos que podem ser inofensivos ou tóxicos. Os geradores desses resíduos, ou seja, as indústrias, são obrigadas a cuidar do gerenciamento, transporte, tratamento e destinação final de seus resíduos. Nos resíduos industriais estão inclusos produtos químicos, cianureto, pesticidas, solventes, metais pesados, mercúrio, cádmio e chumbo e solventes químicos que ameaçam os ciclos naturais onde são despejados. Os resíduos sólidos industriais ainda são amontoados e enterrados, responsáveis por agressões fatais ao meio ambiente. Um resíduo não é, por princípio, algo nocivo. Muitos resíduos podem ser tratados e transformados em subprodutos ou em matérias-primas para outra linha de produção. O mau gerenciamento dos resíduos sólidos é uma característica da maioria dos municípios brasileiros. Dos resíduos orgânicos aos inorgânicos, todo resíduo tem seu valor. Administrá-lo da melhor forma possível é responsabilidade de todos, desde empresas dos mais variados setores até os cidadãos comuns, passando pelas autoridades e instituições competentes do poder público. Da destinação final dos resíduos sólidos, nenhuma é mais usada do que o aterramento, em lixões, aterros controlados e aterros sanitários. A poluição do solo causada pela disposição dos resíduos sólidos em aterro sanitário tem início especialmente com os resíduos orgânicos, animais ou vegetais, quando são liberados gases e chorume. O chorume é um líquido de coloração escura e de mau cheiro, que pode contaminar o solo e se infiltrar até os lençóis freáticos, levando metais pesados oriundos de pilhas e baterias descartados também nos aterros. Já a liberação do gás metano agrava o efeito estufa e oferece perigo por ser altamente inflamável. Por outro lado, a coleta seletiva reduz a quantidade de resíduos descartados nos aterros. Além disso, é possível separar o lixo do material reciclado, lucrar com a venda e se tornar aterro zero. Pela lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, deve ser depositado nos aterros sanitários apenas o rejeito, que é um tipo de resíduo quando todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem já tiverem sido esgotadas. As matas e florestas brasileiras estão sofrendo com o desmatamento e as queimadas provocadas pelo homem, para suas terras serem usadas como pastagens, plantações, etc. Com desmatamento ou queimada, vários processos poluidores surgem, como a erosão do solo, o aterramento dos rios e lagos, o agravamento do efeito estufa, a redução das chuvas e a diminuição da biodiversidade. Os danos causados pelo desmatamento ou queimadas são diversos. Entre eles, os principais temos a redução da fertilidade, o aumento da erodibilidade, a perda de nutrientes, o desequilíbrio ecológico, o aumento da salinidade do solo, a redução da vegetação, problemas de saúde pública, liberação de gases poluentes, desertificação,
além da diminuição de captura do CO2. Bom, nós podemos evitar a poluição do solo reduzindo ou eliminando o uso de fertilizantes e agrotóxicos, reflorestando e protegendo as florestas, fazendo um controle do lixo tóxico das indústrias e a destinação final adequada, reciclando e fazendo a compostagem dos resíduos sólidos seco e úmido, preferindo os produtos ecológicos, não jogar óleo de cozinha no ralo, na agricultura, usar o processo de rotação de culturas para evitar o esgotamento do solo, entre outros. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a poluição das águas. A poluição das águas é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos, que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e atividades humanas. A água é importante para a produção de alimentos, de energia e de bens industriais de diversos tipos. A água é o recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra, e por isso é tão importante evitar sua poluição. Um fator preocupante dessa poluição é que os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de toda e qualquer poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Desta forma, além dos poluentes que são lançados diretamente nos corpos d'água, as redes hídricas ainda recebem poluição vinda da atmosfera e do solo. Os tipos de poluição da água são a poluição sedimentar, a poluição biológica, a poluição térmica e a poluição química. A poluição sedimentar é o acúmulo de partículas em suspensão vinda do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios, o rompimento de barragens. Podem interferir no processo de fotossíntese, bloqueando os raios solares e, consequentemente, na cadeia trófica. Esses sedimentos também podem ser provenientes de produtos químicos insolúveis, que absorvem e concentram os poluentes biológicos. São os tipos de poluição mais comuns nos corpos d'água. A poluição biológica ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais, que podem ser direcionados diretamente da água ou podem se infiltrar nos solos, atingindo lençóis freáticos, como os restos de alimentos, fezes humanas e detergentes. Na decomposição desses detritos, micro-organismos decompositores consomem o oxigênio da água, causando um desequilíbrio em seu nível, o que causa a morte de peixes e outros organismos aquáticos. A alta concentração de nutrientes gerados pela degradação dos compostos orgânicos cria a eutrofização. Esses detritos também contêm muitos micro-organismos patogênicos, como as bactérias, vírus, vermes e protozoários, proveniente principalmente dos resíduos humanos. Como consequência, diversas doenças podem ser transmitidas, como a leptospirose, amebíase, febre tifoide, diarreia, cólera e hepatite. Para evitar esses problemas, é recomendável ferver a água ou usar produtos químicos, tais como hipoclorito de sódio e cal virgem, em locais onde não há tratamento de água. A poluição térmica é o tipo de poluição que não é facilmente observável, não é visível, mas seu impacto é considerável. Ela ocorre quando a temperatura dos meios de suporte de algum ecossistema é aumentada ou diminuída,
causando um impacto direto na população desses ecossistemas, com a diminuição dos níveis de oxigênio da água e a perda da biodiversidade. Indústrias e usinas são as maiores fontes de poluição térmica. Elas retiram a água de uma fonte natural para o resfriamento do maquinário ou a utilizam no processo produtivo, devolvendo-a posteriormente em temperaturas maiores. A poluição química é a contaminação ambiental gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino final os corpos hídricos. As mais comuns são as industriais, que despejam produtos químicos em rios e lagos ou redes de esgoto sem tratamento adequado. É comum também a ocorrência de poluição nas zonas rurais, através de contaminação por fertilizantes e agrotóxicos. Os efeitos desse tipo de poluição são cumulativos e podem levar anos para serem sentidos. Ela causa grandes danos para a vida marinha, rios, lagos, além de prejudicar animais que interagem com o ecossistema, como aves que se alimentam dos peixes. Os seres humanos também são afetados quando ocorre o contato com a água contaminada por produtos químicos. Alguns dos poluentes mais comuns nas águas são os fertilizantes agrícolas, agrotóxicos, esgotos domésticos e industriais, compostos orgânicos sintéticos, metais pesados, derivados de petróleo e óleo. E um dos maiores problemas da poluição química é a descontaminação. Os químicos também podem ser depositados nos fundos dos rios, dificultando muito mais a sua remoção. Os efeitos de diferentes tipos de poluição da água por produtos químicos é bastante complexo e ainda não compreendidos totalmente. Diferentes organismos podem responder de maneiras distintas para o mesmo tipo de poluição. O tratamento desses efluentes é fundamental e deve ser projetado para diminuir a poluição dos corpos d'água. No abastecimento humano, a água deve ser tratada a fim de eliminar patógenos presentes e poluentes nocivos à nossa saúde.